6 curiosidades aleatórias, parte 4. No vídeo de hoje queremos levar até você mais 6 curiosidades que vão deixar você impressionado. Vamos conhecer o cemitério mais assombroso do mundo, a maior estrela descoberta pelo homem até os dias de hoje, o lugar mais isolado da Terra, o que são as barretas militares, a obra de arte mais valiosa do planeta e onde está o verdadeiro pulmão do mundo. Tá curioso para saber? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e espero te fazer companhia até o final desse vídeo, pois este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Nossa equipe pesquisou e checou todas as informações referentes aos assuntos tratados nessa matéria, tudo para produzir um vídeo rico e cheio de conteúdo para você. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Lembrando que este conteúdo tem um patrocínio exclusivo da Villares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais Villares O Costelone. A primeira curiosidade da nossa lista é o cemitério mais sombrio do mundo. Dnipropetrovsk é a quarta maior cidade da Ucrânia. Com cerca de 1 milhão de habitantes, ela está localizada no sudeste do país. Esta cidade é a terra natal de diversas personalidades conhecidas em todo o mundo, como a política ucraniana Yulia Tymoshenko, o informático norte-americano Leonid Levin e o premier soviético Leonid Brezhnev. Esta cidade ucraniana ganhou fama por ter um cemitério diferente de todos os outros que já conhecemos no planeta. Considerado um dos cemitérios mais sombrios e tenebrosos de todo o planeta. Durante quase 2 décadas, a cidade foi considerada a capital da máfia ucraniana, uma organização criminosa que surgiu no fim dos anos 80, logo após a União Soviética entrar em colapso. Não demorou para que esse cemitério começasse a mudar as suas características. No lugar das tradicionais sepulturas com pequenas mensagens e uma simples foto do falecido, surgiu obras perfeitas, dignas de uma galeria de arte a céu aberto, uma espécie de competição póstuma. Cada túmulo era maior, mais enfeitado e mais caro que o outro. A máfia ucraniana era dividida em vários grupos que travavam uma sangrenta guerra por poder e território. As famílias não se importavam em esconder a atividade dos parentes mortos. Numa lápide, por exemplo, está escrito para quem quiser ver a palavra máfia. Esses monumentos podem chegar a custar o equivalente a $400 mil. Uma empresária do ramo da construção de túmulos conta que durante o reinado dos mafiosos, o número de encomenda desses mausoléus chegavam a ser 3 por dia. Uma das técnicas usadas para gravar em mármore consiste no uso de raio laser para marcar o mármore. Essa técnica só é praticada por poucos especialistas. Uma lápide pode levar até 6 semanas para ficar pronta. Agora que a máfia na cidade acabou, o negócio sobrevive graças ao interesse esporádico de algumas famílias abastadas. Nesta cidade do interior da Ucrânia, esses túmulos suntuosos acabaram virando atração turística. A segunda curiosidade da nossa lista é a maior estrela descoberta até agora, a Piston Star. Astrônomos da Universidade da Califórnia fotografaram com a ajuda do telescópio Hubble o que parece ser a maior estrela do universo. Maior ainda que a Eta Carina, a rainha do exagero cósmico até então. A Piston Star é uma hipergigante azul e uma das estrelas mais massivas encontradas até então. A estrela tem esse nome por estar na nebulosa da Pistola, a qual é iluminada por ela. Calcula-se que a Piston Star atire ao espaço 10 milhões de vezes mais luz que o Sol, podendo ter 100 vezes a massa do Sol. Com idade de 3 milhões de anos, a Piston Star pode ter pesado 200 vezes a massa do Sol antes de expulsar muito de seu peso em violentas erupções que tiveram início de 4.000 a 6.000 anos atrás.
É possível que essas erupções tenham criado a brilhante e enorme nebulosa em forma de pistola que a envolve. A nebulosa é tão grande que quase preenche a distância entre o Sol e a Próxima Centauri, uma pequena anã vermelha, a mais próxima estrela do Sistema Solar. Astrônomos estimam que a estrela produz em 6 segundos tanta energia quanto o Sol produz em um ano. A Pistol Star está destinada a ter uma vida curta e uma morte abrupta, tudo por estar queimando em uma velocidade extremamente rápida. Dizem os astrônomos que a estrela pode morrer a qualquer momento numa espetacular supernova dentro dos próximos 3 milhões de anos. Para se ter a ideia, o Sol também está na metade da sua vida. Ainda tem 6 bilhões de anos pela frente até se tornar uma gigante vermelha. E mais 100 mil anos até chegar ao final da sua vida como uma anã branca e por fim se tornar uma anã negra. Com tamanho suficiente para preencher a órbita da Terra, a Pistol Star encontra-se 25 mil anos-luz de distância, bem perto do coração da Via Láctea, na direção da constelação de Sagitário. A Pistol Star é tão grande que, se estivesse no centro do Sistema Solar, engoliria com facilidade os planetas Mercúrio, Vênus e Terra. Agora vamos conhecer o lugar mais isolado da Terra, o Ponto Nemo. Chamado também de polo de inacessibilidade do Pacífico, o Ponto Nemo se encontra no meio do Oceano Pacífico e é o local mais distante de qualquer continente ou ilha do planeta, seja ela habitada ou não. Cientistas e especialistas procuravam por várias décadas um ponto de inacessibilidade no planeta. A ideia era saber qual o local mais difícil de chegar em todo o mundo. Foi no ano de 1992 que Luca Tella, um engenheiro pesquisador croata-canadense, utilizando-se de coordenadas geográficas e espaciais, calculou onde fica o lugar mais isolado do planeta. Usando um programa de computador geoespacial inventado por ele chamado Hipparcos, Luca Tella incorporou a forma elipsoide da Terra no Hipparcos para conseguir o máximo de precisão. Luca Tella percebeu que, uma vez que a Terra é tridimensional, o ponto mais remoto no oceano teria que ser equidistante de 3 costas diferentes. O Ponto Nemo ganhou esse nome graças ao Capitão Nemo, anti-herói do romance 20 Mil Léguas Submarina do escritor francês Jules Verne. Além disso, Nemo em latim significa ninguém. O Ponto Nemo está perto do fim do Oceano Pacífico Oriental, uma linha subaquática de atividade vulcânica que se estende até o Golfo da Califórnia e marca os limites das placas tectônicas do Pacífico e de Nazca. Estando localizado a mais de 2.866 quilômetros equidistantes de um grupo de 3 ilhas remotas, o Ponto Nemo é ladeado pela Ilha Dutch ao norte, ao nordeste sua vizinha mais próxima é a Ilha Motunui, um ilhéu junto à Ilha da Páscoa, ao sul fica a Ilha Maia. O Ponto Nemo é tão distante da terra firme que os seres humanos mais próximos dali são os astronautas presentes na Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra a uma altitude de 416 quilômetros. Em 2016, os barcos da Volvo Ocean Racing, que navegavam de Auckland, Nova Zelândia, até a cidade de Itajaí, no Brasil, passaram pelo Ponto Nemo. O barco mais rápido levou 15 dias, 10 horas e 37 minutos para chegar lá. A região em volta do Ponto Nemo é bem conhecida pelas agências espaciais, que a chamam oficialmente de Área Desabitada do Pacífico Sul. Como praticamente não há vida no local, as agências espaciais russas, europeias e japonesas costumam usar o Ponto Nemo como cemitério espacial. Mais de uma centena de objetos espaciais desmontados foram abandonados no local. Entre eles, há fragmentos de satélites e até mesmo pedaços da Estação Espacial Mir. Se algum dia você pensou em se esconder para ninguém te encontrar, com certeza este é o lugar perfeito. A quarta curiosidade da nossa lista são as barretas militares. Barretas são pequenas decorações em tecidos e linhas usados por militares, policiais, bombeiros e civis nos lugares das medalhas. As barretas são usadas principalmente quando o militar precisa usar a vestimenta completa, pois algumas vezes usar medalha é impraticável, tanto pela quantidade quanto pelo seu peso.
Cada força militar tem suas próprias regras sobre quais barretas serão usadas. Algumas condecorações são apenas as barretas, não tendo nenhuma medalha associada. A barreta de fita para uma medalha especial geralmente coincide com a fita que suporta sobre a medalha. Por exemplo, a fita para a medalha Coração Púrpura é roxa com uma barra branca nas duas bordas laterais, e sua barreta é semelhante, roxa com uma barra branca em cada extremidade. No entanto, existem algumas condecorações que não vêm uma fita, mas mesmo assim tem uma barreta. A Ordem da Vitória da União Soviética é um distintivo que é usado no uniforme de parada. No entanto, a barreta é usada quando se está vestindo um uniforme de campo. A barreta foi concebida através da combinação de várias outras fitas de outras ordens soviéticas. As barretas são hoje montadas sobre o que é conhecido como um suporte de pino, que pode ser espetado através do tecido de um uniforme, com elementos de fixação na borda interna. Barretas podem ser individuais, presas e em seguida alinhadas sobre a camisa, ou montadas juntas em um fecho único. Anteriormente, as barretas eram costuradas ao vestuário individual. Militares autorizavam o uso das barretas em apenas alguns uniformes, mas não no vestuário de trabalho. Barretas não são normalmente usadas sobre uniformes de combate ou funcionais, mas sim para o escritório ou ocasiões que exigem vestimenta apropriada. Alguns países, como Cuba, mantêm uma prática comum de usar barretas completas em vestuários utilitários de combate. Em outras forças armadas, isto é estritamente proibido, uma vez que usando as barretas em combate, poderia fazer dos oficiais superiores alvos mais perceptíveis, bem como anular o efeito da camuflagem. Barretas são usadas em linha sobre o peito. Quanto mais barretas, mais o oficial foi condecorado. A quinta curiosidade da nossa lista é saber onde está o pulmão do mundo. A vasta extensão do território brasileiro possibilita a existência de diferentes climas e diferentes biomas. Dentre eles estão as florestas tropicais da Amazônia e da Mata Atlântica. As florestas tropicais são ambientes úmidos e quentes, além de abrigar grande variedade de espécies animais, sua cor e exuberância provém de sua flora. Dentre a grande biodiversidade da parte vegetal estão árvores de grande e médio porte, como pau-brasil e jacarandá. Plantas epífitas desenvolvem-se sobre os demais, por exemplo, as bromélias e as orquídeas, além dos arbustos e as gramíneas. Com toda essa variedade vegetal em um só lugar, era de se esperar uma fotossíntese em alta escala, já que as plantas são organismos autotróficos, ou seja, sintetizam o próprio alimento. Por esse motivo, no ano de 1971, surgiu um mito de que a Amazônia seria o pulmão do mundo. De fato, as plantas terrestres fixam uma grande quantidade de dióxido de carbono, cerca de aproximadamente 52 milhões de toneladas métricas ao ano, e como consequência da fotossíntese, liberam oxigênio como resíduo. No entanto, as plantas também respiram utilizando praticamente todo o oxigênio produzido na fotossíntese e, por consequência, liberam o gás carbônico residual. As florestas não são as únicas responsáveis pela absorção do CO2. Na verdade, o fitoplâncton é o grande protagonista dessa história. Os oceanos abrigam alguns organismos que geram uma grande quantidade de oxigênio e são imprescindíveis para a manutenção de gases na atmosfera. Mesmo que invisíveis a olho nu, o fitoplâncton habita cerca de 3/4 da superfície do planeta e desempenham um papel importante na manutenção da atmosfera terrestre. Com isso, constatou-se que os oceanos retiram da atmosfera praticamente a mesma quantidade de gás carbônico que todas as plantas terrestres juntas, em torno de 45 a 50 mil toneladas métricas. Devido a seu ciclo de vida muito curto, o fitoplâncton fixa o carbono e canaliza a energia para a reprodução e para mais fotossíntese. Esses organismos se dividem em média a cada 6 dias e a substituição da população pode levar cerca de uma semana. A respiração não faz parte do seu processo de geração de energia, portanto, o único resíduo é o oxigênio.
Dessa forma, 6 anos são suficientes para trocar completamente o volume de gases da atmosfera com os gases presentes na camada mais luminosa do oceano. Portanto, o título de pulmão do mundo pertence aos oceanos, mais especificamente aos fitoplânctons, pois eles disponibilizam muito mais gás oxigênio para a atmosfera do que todas as florestas tropicais e plantas do planeta. Além de seu papel fotossintético, os fitoplânctons é a base da cadeia alimentar oceânica. Ele serve de alimento a diversas espécies maiores, como o zooplâncton e os peixes, que por sua vez são parte da alimentação de milhares de outras espécies que, interligadas, formam uma rede alimentar muito importante para os ecossistemas. A sexta curiosidade da nossa lista é a obra de arte mais cara do mundo. A maioria das pessoas do planeta pensam que o quadro mais valioso do mundo seria a Mona Lisa, ou a Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci no ano de 1503. Mas na verdade, esta obra de Leonardo da Vinci não está nem entre os 5 quadros mais caros do mundo. A obra de arte mais cara do mundo é também do pintor renascentista Leonardo da Vinci, conhecido como Salvatore Mundi. Seu valor está estimado em pouco mais de 450 milhões de dólares. Salvatore Mundi não se encontra em nenhuma galeria famosa, seu paradeiro é desconhecido. Fontes afirmaram ao The Wall Street Journal que o raríssimo quadro está em um iate na Holanda, sob posse de Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita. Em 2019, o crítico de arte Ken Scatter afirmou que o quadro estava em posse do príncipe saudita. A obra foi levada no meio da noite no avião do príncipe e colocada no seu navio com o nome de O Serene. Outras fontes indicam que o quadro mais caro do mundo foi colocado em um cofre nos Países Baixos. Alguns especialistas em arte questionam a originalidade da obra. Um crítico chegou a dizer que Da Vinci nunca faria uma mão tão cafona. O último dono conhecido dessa obra, que já teve a sua autoria atribuída a Bernardo Luini, um dos pupilos de Da Vinci, foi o milionário russo Dmitry Rybolovlev, que comprou o quadro pela módica quantia de 127,5 milhões de dólares. Após um processo de separação conjugal, Dmitry vendeu a famosa pintura. Depois disso, não se soube mais com exatidão o paradeiro dessa obra. A pintura é chamada de Último Da Vinci, justamente por ser a última obra descoberta do famoso pintor e inventor florentino. Salvatore Mundi chegou a ser vendido por 5 mil euros no início da década passada, mas logo que passou por uma restauração na Universidade de Nova York, o seu valor de mercado explodiu. Isso se deve ao fato dos restauradores terem descoberto de que se tratava mais uma obra do pintor italiano, mas até os dias de hoje, alguns especialistas continuam em dúvida se realmente essa pintura pertenceu a Leonardo da Vinci. É difícil entender como uma obra cuja finalidade é representar Jesus Cristo esteja na mão de um príncipe cujo dogma religioso anti-idolatria está profundamente enraizado em seus costumes. A ideologia do reino do príncipe saudita bin Salman é similar àquela do Estado Islâmico e promove a destruição de obras de arte consideradas profanas pelo Islã. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!